Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Jogo muito ruim do Real Madrid por aqui, bem ruim mesmo. Derrota 3-1 para o Milan, que fez um grandíssimo jogo, viu? Justo vencedor dessa partida. Uma partida que o Real Madrid teve muitos problemas e que alguns nomes saem mais sinalizados pela arquibancada, tá? Pelo torcedor do Real Madrid. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essa derrota do Real Madrid, mais uma no Bernabéu, mais uma nessa temporada. Antes de mais nada, sempre aquele pedido, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, se inscrevam, deixa o like, comentários. Tem um ponto que eu quero começar o vídeo falando sobre ele, que é o torcedor do Real Madrid, diferente de todos os nós que temos times que perdem bastante, que torcemos para times que perdem bastante, não é um torcedor acostumado a derrotas. E não é um torcedor que convive bem com a derrota. E não é um torcedor que muitos são sócios, porque o Real Madrid é um clube de sócios, e daqui a pouquinho tem a Assembleia dos Sócios chegando, que a derrota ela é muito mais do que uma derrota. Assim, ela é uma derrota e uma sequência de derrotas podem levar a uma coisa maior e uma crise ser instaurada. Então, o torcedor não convive bem com a derrota, não faz parte do processo, digamos assim, e a sequência de derrotas, a sequência de não vitórias, ela é muito complicada. E o Real Madrid está atravessando esse lugar, está passando por esse lugar. Um lugar que o time na temporada passada não passou. A temporada passada do Real Madrid é de apenas 2 derrotas a temporada inteira. Mais de 50 jogos, 2 derrotas. Na verdade, antes dessa sequência atual, são 3 derrotas nos últimos 6 jogos do Real Madrid. Antes disso, antes desses últimos 6, nos 68 anteriores, o Real Madrid só tinha perdido 2 jogos. Então, este Real Madrid estava vivendo num momento, talvez, de irrealidade para a grande maioria dos torcedores do mundo do futebol, mas de uma realidade para um torcedor que se acostumou a viver dessa forma. O ponto é que o momento é bem diferente disso. Como eu disse, 3 derrotas nos últimos 6 jogos. Sendo que 2 delas foram 2 derrotas muito sentidas aqui no Bernabéu. Primeiro, o 4-0 no El Clássico e agora o 3-1 para o Milan na Liga dos Campeões. Os registros foram ficando pelo caminho, né? Antes do 4-0 para o Barcelona, eram 39 jogos consecutivos sem perder em casa. Antes dos 4-0 para o Barcelona, eram 42 jogos consecutivos sem perder no Campeonato Espanhol. Antes dessa derrota para o Milan, era 15 jogos sem vencer, sem perder na Liga dos Campeões. Desde 2022, o Real Madrid não perdia em casa na Champions. Então, assim, todo esse contexto faz com que essa sequência de 2 derrotas consecutivas no Bernabéu, ela tem um peso muito grande. Estatisticamente, animicamente, emocionalmente, tudo isso aí conta. Mas isso, somado ao que a gente está vendo muito pouco em campo, são, se eu não me engano, se não me falha a memória, 16 jogos na temporada até agora e a gente ainda não sabe quais os pontos fortes deste Real Madrid. O que a gente consegue identificar são os pontos fracos. E foram os pontos fracos que o Milan aproveitou no jogo aqui. Principal deles, sistema defensivo. E aí, obviamente, tem muita crítica a alguns nomes, né? Talvez o Tchouaméni esteja mais no foco do torcedor, ele saiu de campo muito vaiado pelo torcedor aqui. Não é a primeira vez que o torcedor mostra o desgosto das atuações do Tchouaméni. O Tchouaméni já tinha uma tarefa duríssima quando ele chegou no Real Madrid. Ele chega para ser o volante do time. Primeiro que ele, na minha opinião, e minha opinião vale muito pouco, mas eu vou deixar ela aqui, não tem as características suficientes para carregar o peso de todo o equilíbrio do time como o único volante posicional. Não tem. Ele não é o Casemiro. Estamos falando de 2 coisas completamente diferentes. Identificado isso, quando o Tchouaméni joga nessa posição, geralmente ele joga com um outro cara junto, jogam com 2 volantes. Na seleção francesa tem sido Tchouaméni Camavinga, Tchouaméni Rabiot, Tchouaméni e alguém. No Real Madrid,
esse outro cara seria o Camavinga. Em um Real Madrid que o Ancelotti confia mais ali no Fede Valverde. Então já cria um desajuste de quem faz o quê, sendo que o Valverde é melhor um pouco mais para frente, talvez mais liberado no meio de campo. Hoje já teve postagens de familiar do Valverde, já criou certa rum-rum porque ele também foi substituído no meio de campo. Então tudo nesse momento de sequência de derrota fica muito grande. Mas enfim, Tchouaméni é um dos jogadores sinalizados depois desse jogo. Já vinha em alguns outros jogos sendo um jogador que a torcida tem mostrado as vaias que a gente ouviu hoje. E vamos ver como é que o Ancelotti vai fazer para recuperar ele. O Lucas Vázquez não é o Carvajal, isso todo mundo sabia. A baixa do Carvajal ela afeta o sistema defensivo e também ofensivo desse Real Madrid, porque ele era um ponta quando atacava, um meio-campista lateral zagueiro quando defendia, fazia tudo, porque fisicamente o Carvajal é muito forte. Não tem mais esse cara. O Lucas Vázquez é um extremo convertido em meio-campista no site do clube, nos lugares, jogando de lateral. Não é a mesma coisa. E não está encaixando nada. O Real Madrid começa o jogo perdendo, o Milan abre o placar, aí o Real Madrid precisa subir uma montanha para conseguir uma virada daquelas no Bernabéu. Mas eu sempre digo para vocês que tem alguns pontos do estádio que eu olho para ver se vai ser a virada. Tá, 1-0 pro Milan, aí sai o pênalti, o Vinícius Júnior converte, aí empata. Aí sai o 2-1 do Milan, do Morata. O Morata que foi muito vaiado hoje aqui de novo. Ele já esperava, ele tinha falado numa entrevista que ele seria vaiado. O ambiente com o Morata aqui no Bernabéu não é legal. E ele costuma marcar gol contra o Real Madrid. São 13 jogos e 7 gols marcados pelo Morata, que fez um bom jogo hoje de novo. Em geral, o Milan fez um bom jogo, tá? Mudou um pouquinho a forma de jogar, jogou meio que uma linha de 5, 3 zagueiros para apoiar na defesa. Funcionou, tudo que o Paulo Fonseca botou em campo funcionou com o Milan. Rafael Leão fez um grandíssimo jogo, usando aí ponto de debilidade que eu falava do Real Madrid, que o Lucas Vázquez não conseguiu parar o Rafael Leão e o sistema defensivo do Milan conseguiu parar o Vinícius e o Mbappé em muitos momentos. Então uma coisa funcionou para um lado e não funcionou para o outro. Milan abre 2-1 e aí o Real Madrid tenta, não consegue, o Milan faz o 3-1 e aí o Real Madrid vai para a bafa no final do jogo, tem até um gol anulado por impedimento do Rüdiger. Mas o ponto é, se o Real Madrid tivesse conseguido empatar o jogo no minuto 60, talvez tivesse virado de novo. Mas não conseguindo fazer isso, o ambiente já foi lá para os 65, 70, que já parecia que não ia dar, a galera já levantou e estava indo embora. Então não estava aquela noite que diz, não está no coletivo, não está no individual, vai na mística. Não funcionou também hoje. Nada funcionou para um Real Madrid. Um Real Madrid que não conseguiu explorar as carências do Milan e deixou o Milan explorar as suas. Os números são muito ruins, são 2 derrotas consecutivas no Bernabéu, algo que não acontecia desde 2019. São 3 derrotas nos últimos 6 jogos. São 9 gols sofridos nos 3 últimos jogos aqui no Bernabéu. São muitos gols. O Real Madrid na temporada passada era muito difícil fazer gol nesse Real Madrid e hoje é muito fácil fazer gol no Real Madrid. O Ancelotti tem colocado na conta do coletivo, né, que para defender e atacar precisa do coletivo. E hoje, para resolver as individualidades, também não foram suficientes. Então, nada funcionou, nada está funcionando. E aí, quando nada funciona e os resultados não vêm, o foco é no técnico. Então, o Ancelotti está no foco das coisas hoje, está sendo muito questionado por aqui. Vai ser muito questionado nos próximos dias, nas próximas horas. O Real Madrid volta a campo no fim de semana, aqui no Bernabéu contra o Osasuna. E a pressão para ganhar esse jogo é absurda. Primeiro, eles vão tentar o resultado, porque precisa voltar a recuperar resultado. Mas a verdade é que até agora, em 16 jogos na temporada, a gente viu muito pouco de jogo, né? Tem uma teoria por aqui que o Real Madrid ganha muitas Champions sem jogar bem. Eu sou reticente a concordar com isso, porque o jogar bem e o jogar mal, ele é muito subjetivo, né? Por exemplo, a Espanha, que ganhou a Copa do Mundo em 2010, jogava bem? Para muita gente jogava bem. Era chata? Para muita gente era chata. Aquilo não era bom, aquilo era resolutivo.
Então, o jogar bem e jogar mal, ele vai depender muito da subjetividade. O ponto é que a gente tem uma expectativa com esse Real Madrid elevadíssima. E essa expectativa está a anos-luz de ser entregue. E aí é o que a gente está vendo agora. É um turbilhão de crítica, é vaia para todo lado, é crítica para todo lado. Aí já tem um monte de jogador que não serve, daí já tem tudo que o Ancelotti faz está errado. E tem algumas coisas que ele faz que está errado. Eu não entendo ele não ter colocado o Endrick e o Arda Güler nos últimos jogos. Assim, são jogadores muito jovens, mas eles já mostraram em diferentes momentos que eles podem ser alternativas para encontrar solução quando não tem. Então experimenta, tu já está perdendo o jogo. Enfim, não experimentou, foi na hierarquia, substituições do Ancelotti foram totalmente hierarquizadas no jogo hoje. Foi meio que por ordem de chegada, uma coisa muito estranha. Então, assim, tá tudo dando errado. Se em algum momento vai dar certo, não sei, repito que eu não sei. Tá ainda começando a temporada, uma temporada que pode chegar a ter para o Real Madrid mais de 70 jogos. A gente tá com menos de 20 aí. Ok, é início de temporada. Mas uma derrota no Real Madrid é uma crise. 2 consecutivas no Bernabéu, eu não preciso nem explicar para vocês como é que tá isso aqui. Cenas dos próximos capítulos veremos na sexta-feira, na prévia do jogo contra o Osasuna e, claro, no sábado, que o Real Madrid está obrigado a vencer o Osasuna aqui no Bernabéu e mostrar algo que a gente ainda não viu nessa temporada. Na Champions, são 4 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, 6 pontos na tabela de classificação. Vai terminar mais abaixo da tabela de classificação do que estava então. O objetivo era estar entre os 8, é muito difícil, mas entre os 24 eu acho que vai entrar. Só que aí tem aqueles 2 jogos do playoff que ninguém que vai jogar muito jogo na temporada queria jogar, mas o caminho é esse para conseguir classificar para as oitavas de final da Champions. Então, uma temporada cheia de expectativas que começa anos-luz do que a gente imaginava, mas começa dessa forma. É aquele pedido para se inscrevam aqui no canal, deixa o like, os comentários e eu volto provavelmente na sexta-feira com prévia e vamos ver se com algum vídeo antes. Enfim, loucura. Aí só pra terminar, que eu não falei do Milan rapidinho, que tá na tela aqui, Rafael Leão, hein? Não marcou, mas foi o terror do Milan hoje, hein? Milan... Vamos ver se consegue manter também, que é sempre uma incógnita. Até o próximo vídeo, beijo pra vocês.